Salve pessoal, tudo bom? Então, eu tô aqui, eu tô refazendo a gravação do vídeo sobre Maquiavel e sobre Grossi. Ele tinha ficado um pouco longo, na verdade eu não estava conseguindo fazer o upload dele, então o pessoal pode ter procurado agora à tarde, pode não ter encontrado. Então eu tô refazendo ele aqui para fazer o lançamento para vocês, tá? O que é o seguinte, eu vou ser bem pontual, bem rápido aqui com relação ao vídeo que a gente está montando agora, até para vocês poderem ter tempo de estudar com mais calma. Então eu vou pontuar algumas questõezinhas, juntem isso com as revisões que eu fiz e com o material de estudo de vocês de aula, com os textos, que vai ficar tudo tranquilo, tá? Eu vou começar falando um pouquinho do Grossi, fazendo dois alinhamentos, só que eu acho que eu sinto que são necessários e que vão fazer a vida de vocês ficar um pouco mais fácil. Como é que funciona a questão do Grossi na prova? Eu já falei para vocês que a gente vai cobrar justiça como lei e lei como justiça. Então eu vou fazer só alguns acréscimos rápidos aqui a respeito desses temas, coisa que vocês podem encontrar escavando no texto e que basicamente facilitam para vocês responderem aí, notadamente as questões objetivas, tá? Veja, a gente polariza em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino a visão clássica ou antiga de direito natural, e justamente por conta disso a ideia de justiça como lei. Enquanto a gente focaliza em Montaigne, foca em Montaigne e no terreno preparatório para a leitura dos modernos, né, a noção de lei como justiça. Lex, né, lex com X, vai ser a primeira das noções e loi com Y vai ser a segunda das noções. Na primeira das noções, está lá entre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e nós podemos citar São Tomás de Aquino na prova, então cuidado, tá? O autor, o Grossi, ele vai falar um pouquinho a respeito das condições de unidade metafísica e conceitual do direito natural. Então lembrem bem disso. Mas não se trata só disso. Ele também vai falar especificamente que a noção justnaturalista, a noção de direito natural, tem uma afetação sobre as demais visões estruturantes da justiça. Então ali nós vamos ter a anterioridade dos valores éticos e morais, e isso constitui aquilo que nós chamamos de visão do direito natural. Tá? Essa identidade, que está focada no termo lex, envolve aquela pluralidade de fontes e o pluralismo jurídico. Ok? Veja, isso vem em contraste com aquilo que nós chamamos de loi, que vai determinar o primado da lei e vai determinar a emanação do conceito de justiça a partir da concepção de lei. E isso já está dentro do Montaigne e está determinado pela possibilidade de unificação das fontes na mão do príncipe e, por isso, da autoridade fundamental do príncipe. Ok? Notem que existe uma construção, uma costura que o Grossi faz para poder falar sobre essa potência que sai da Idade Média e vai formar essa unidade de constituição da justiça, da lei e da instituição do Estado na modernidade clássica. A gente está basicamente falando aqui sobre a possibilidade de criar, de alguma maneira, percursos que levam à organização de uma visão moderna muito mais parecida com a nossa. Mas esse modelo que ele coloca, ele serve como alternativa, como visão alternativa daquele modelo de história que nós temos. Lembrem-se que a obra do Grossi ela tem uma intenção bem clara, ele está querendo falar de modernidade. Eu já falei isso para vocês e volto a insistir. Então cuidem um pouquinho com isso, porque na realidade a obra dele serve como contraste, serve para falar de opções e de constituições históricas, ok? Então muito cuidado com isso quando vocês forem trabalhar com isso na prova. Notem do seguinte, que dentro desse contexto a gente tem uma consubstanciação da justiça na primeira parte, que vai sendo gradativamente perdida enquanto a gente mergulha na modernidade. E quando a gente mergulha na modernidade, a gente tem a conformação que justamente vai ligar esse texto com o título do livro, que é a formação de mitos, ou de uma mitologia própria da modernidade, que vai se centrar, por exemplo, na configuração do conceito de propriedade e na possibilidade de você falar em uma subjetividade proprietária que age nesse mundo. Uma questão que a gente pode suscitar e que não precisa necessariamente estar dentro do contexto das questões objetivas é a respeito dessa modernidade de suas mitologias jurídicas. Como essas mitologias se formam e se existe ou não existe a possibilidade de você formular uma modernidade sem essas mitologias, sem esses mitos constituintes do moderno. Então veja, o que significa isso para nós? Nós podemos de alguma maneira falar sobre os desvios específicos dessas mitologias, e nós podemos nos concentrar numa modernidade que, purificada desses mitos, notadamente dos mitos conceituais que se encaixam e se conformam, permite de alguma maneira uma releitura geral, uma releitura universal
desses constituintes, de modo que nós possamos falar mais diretamente sobre os interesses e as intenções que constituem a lei, certo? Então deem uma olhadinha no texto e percebam que, na realidade, o Grossi, quando ele fala disso, ele está criticando pesadamente a configuração do direito, que insiste em dizer que necessariamente tem que revisitar esses mitos, ou que eles são necessariamente fundamentos da ordem jurídica moderna. Eles foram opções construídas a partir de certos valores do ordenamento jurídico medieval. E em virtude disso, nós temos a possibilidade de falar de situações que servem literalmente como alternativas. Essas situações basicamente vão trabalhar em cima de outras categorias, ou vão simplesmente abolir essas categorias iniciais para abrir o espaço ou para abrir essa zona de reserva constituinte, por assim dizer, dessas esferas de formação das mitologias jurídicas da modernidade. Então cuidem, porque a gente pode ter uma questão sobre isso na prova, ok? Sobre o Grossi é mais ou menos isso que nós precisamos linearizar. E no que diz respeito ao Príncipe de Maquiavel, o que mais que a gente precisa colocar, o que mais a gente precisa linearizar? Veja, o Príncipe, ele é um texto voltado, a gente já viu que ele é voltado para alguns fundamentos determinantes da filosofia política. E com isso ele vai, por exemplo, criar uma separação bastante clara entre virtudes éticas e políticas, e vai determinar de uma maneira mais clara que o homem nem sempre pode, o príncipe no caso, nem sempre pode ser um homem virtuoso, já que às vezes a necessidade dele vai ser trabalhada no sentido de sustentar o seu principado ou de sustentar a sua posição política. Suas virtudes éticas, portanto, passam a ser consideradas no mínimo relativas. Perguntaram hoje na revisão mais cedo se a gente poderia considerar como maleáveis. Sim, maleáveis, relativas, de fato, dependendo do que você entende por maleável. Se você for assemelhar a ideia de relativização, quer dizer, de selecionar quando você vai ou não vai agir segundo determinados critérios éticos, aí sim. Só que lembrem que, apesar dessa maleabilidade, o príncipe não pode aparentar ou não pode deixar transparecer que ele desrespeita desculpem, esses princípios. Deve sempre parecer que ele está seguindo esses princípios e nunca deve parecer que ele está desrespeitando esses princípios no sentido de causar prejuízo. Ele sempre tem que parecer que está agindo benignamente. Do contrário, ele pode acabar sofrendo retaliações em virtude disso. Ok? Existe uma necessidade de adaptação desse governante, ele deve ser maleável para se adaptar a diversas situações, isso tem uma ligação profunda da virtude com a fortuna, e ao mesmo tempo ele deve sempre levar em consideração dados empíricos e experiência material para resolver problemas. Cuidado com isso também, ele não é um empirista, Maquiavel, mas ele insiste na noção de que os dados empíricos são fundamentais para a formação e para a elaboração específica dos comportamentos direcionados do príncipe. Então, muito cuidado, ok? Dá para a gente dizer que isso vai em oposição àquelas noções da velha filosofia em estado metafísico? Sim. A especulação metafísica em Maquiavel, ou a especulação filosófica em Maquiavel, sai prejudicada diante das necessidades pontuais de você estabelecer uma rotina mais empírica de respostas e de enfrentamentos, ok? Note sobretudo que essas necessidades e demandas empíricas surgem tanto fora do território quanto dentro. Tanto a imprevisibilidade das circunstâncias quanto o ataque de outros príncipes, tanto as circunstâncias difíceis nas quais um príncipe possa se ver, quanto a possibilidade de revolta interna, tanto as situações de sublevação, quanto os conflitos existentes entre súditos e classes abastadas, devem ser levados em consideração pelo príncipe e devem ser manobrados estrategicamente, certo? Ele lembrem-se disso, um apaziguador sobretudo. Ele aparece como uma pessoa que vai tentar equilibrar os terrenos, vai tentar equilibrar intenções opostas e vai tentar harmonizar intenções dentro do seu principado, ok? Isso significa que a fortuna carrega ainda assim os seus dados de incerteza e o príncipe tem que aprender a lidar com isso, ok? Veja, notem também a questão da teoria das formas de governo que eu coloquei para vocês nesse sentido. Na percepção do Maquiavel, a leitura que se faz é que a história da política acontece em ciclos, saindo da anarquia e retornando para a anarquia. E essa história cíclica, literalmente, constitui uma preocupação que o governante tem que ter. Ele tem que entender isso e ele tem que trabalhar com esses fluxos para conseguir organizar suas ações e controlar a manutenção e a existência do seu principado. Quais são essas fases? Só para lembrar: a anarquia, a liderança una ou a liderança forte,
Depois disso, o principado ou monarquia. Depois disso, a aristocracia, a oligarquia na sequência, a república e de volta à anarquia quando as facções começam a ter muita força e entram em conflito novamente. Claro? Então, lembrem disso, lembrem dessa organização e dessa constituição, lembrem dessas circunstâncias e usem isso para tentar explicar a relação do príncipe com a habilidade, a honra e a construção das suas estratégias como elementos flutuantes que ele precisa atender e respeitar de uma forma mais geral, ok? Lembrem-se que em Maquiavel nós temos uma distinção profunda entre as virtudes políticas e as virtudes éticas. Por que ele diz isso? O príncipe é, antes de tudo, um político. E, enquanto tal, ele tem a obrigação de atender a interesses estratégicos, manter o seu principado intacto e manter-se no poder para que não haja uma perda de legitimidade com risco para os seus súditos. Nesse sentido, as estruturas das virtudes éticas ficam disponíveis para o príncipe como instrumento a ser empregado em situações pontuais e como modelo a ser empregado quando ele decide obter vantagens a partir da sua própria conduta. Ok? Existe uma distinção bastante grande, portanto, o príncipe abre mão de agir eticamente e asceticamente e ele abraça a noção de que ele precisa sacrificar a sua própria elevação espiritual para que ele possa, de alguma forma, manter a harmonia e a constituição sólida da vida política. Por outro lado, nós temos também a possibilidade de discutir virtude e fortuna. Lembrem-se, as três características da virtude eu acabei de recolocar. A noção primeira, que é a noção da honra, a noção segunda, que é a noção de estratégia, e a terceira, da habilidade. E a fortuna, que opera em cima da contingência, vai oferecer conferir premiações pela sorte ou tirar algo do príncipe pelo azar. O príncipe, pela terceira característica da virtude, qual seja da habilidade, aprende a desfrutar melhor da sorte e a refutar os interesses negativos do azar. E a partir disso, ele começa a trabalhar seus dois outros eixos de operacionalidade. Atender à honra segundo seus fluxos para privilégio ou para malefício e atender estrategicamente os seus interesses de modo a fazer com que eles se realizem, com que eles ganhem reforço e com que isso permita a sobrevivência desse príncipe nesse espaço. Ok? Então lembrem-se, Maquiavel não é complexo, não é complicado nessa prova. Lembrem-se bem dessas estruturas e usem isso em favor de vocês em eventuais questões discursivas. Aproveitem o que vocês têm em mãos, usem isso para vocês saírem bem, ok? Deem uma revisada no texto do Grossi, eu insisto que as questões do Grossi notadamente são questões de auferição de leitura. Deem uma olhadinha nas categorias que eu mencionei de Maquiavel agora e que eu tenho mencionado nas revisões. E lembrem-se que nós ainda temos uma revisão em loco lá na Ecoville, agora às 9 horas. Estão aí todos convidados lá para a sala 114 depois da prova de vocês, ok? Muito sucesso nas provas, sucesso na prova de Direito Civil de hoje, sucesso na prova de Linguagem de amanhã e nós nos falamos na sequência. Se tiverem dúvidas, por favor, me procurem, ok? Valeu, galera, um abraço, tudo de bom para vocês e até mais.